Conta um pouco da sua trajetória. Olha, acho que ser vendedora meio que estava no sangue, assim, desde pequena, né? Eu venho de uma família muito simples, então o meu enredo familiar era de pessoas vendedoras. Então, a minha avó pegava lingerie, colocava na sacola, sabe? E aí pegava os netos, porque não tinha opção, e botava as crianças tudo ranhenta, assim, andando quilômetros. E, de verdade, assim, eu venho de Várzea Grande, e a gente andava 2 quilômetros para vender calcinhas e sutiãs no bairro vizinho. Na época, minha mãe trabalhava como vendedora, e minha família era muito simples, então nós precisávamos vender algo para sobreviver. E aí minha avó não podia deixar as crianças sozinhas em casa, andávamos 2 quilômetros para ir, 2 para voltar. No meio do caminho ela envolvia algum entretenimento para que as crianças conseguissem voltar para casa tranquilas ali, mas a gente não podia nem na época pagar vale transporte, assim, o ônibus, né? Tínhamos que ir a pé mesmo. Então, assim, comecei com isso na área de vendas e depois eu entendi que, assim, na minha cabeça, quando era pequena, vendedor era profissão de desqualificado, né? Minha família semi-analfabeta, ninguém tinha profissão. Eu falava assim, gente, tudo que eu não quero ser na vida é vendedor. Porque vendedor é chato, tem que bater na casa dos outros, bater na porta, incomodar as pessoas que estão em casa. Então, eu tinha todas essas crenças negativas sobre vendas, cresci achando que tudo que eu não ia ser na vida era vendedora e hoje me tornei especialista em vendas, capaz de formar isso, né? Pessoas com outra mentalidade de vendas. E essa virada de chave se deu como? Porque você disse, a sua família começou não porque era uma tradição familiar, mas por necessidade. Era um gosto, por absoluta necessidade. No seu caso, foi por necessidade, foi por uma vocação? O que despertou? Falou, é isso que eu sei fazer bem. O que e quando, né? E quando, é verdade. É engraçado, porque assim, de fato eu fugi das vendas, né? Então, eu falei, eu não vou ser vendedora. Minha mãe falou assim, não, você vai fazer direito e vai ser o quê? Juíza. Porque na cabeça da mãe só existe isso, né? Uma profissão, direito. E aí eu fui, né? Na época ainda da adolescência, eu vendia todas as coisas que as pessoas vendem. Então, assim, vendi revistinha da Avon, revistinha da Natura, todas essas coisas aí. Tupperware, você vendeu? Tupperware. O Tupperware é bom porque é caro, produto bom, mas as pessoas roubam, né? Então é isso que é o segredo. Esse é o segredo da você Tupperware. torcer pra vizinha pegar o... Você tem que comprar de novo, não porque ela acabou. Eu trouxe essa torta aqui, mas me devolve. A Tupperware Devolve a volta, hein? Tupperware, E aí não devolve, você fica com ódio e acaba a amizade. Imagina. Mas aí que você comprou o Tupperware. Porque ela não O acaba vendedor, nunca. ele torce pra você ser roubado, entendeu? E o maior concorrente da Tupperware qual é? Meu Deus, o quê? O pote de sorvete. Meu Que Deus! bom. Pote de sorvete, pote de margarina. Foi esse aí é o concorrente da Tupperware. Ai, mas é sempre bom ter essas coisas pra você dar pro vizinho, entendeu? Pra família que vai. Esse daí você Descartável. Isso. E aí foi... A história é bem engraçada, assim. Eu saí disso, vendi durante uma parte da adolescência, porque era a única forma que eu sabia que dava pra fazer dinheiro. Eu falei, vendi bijuteria, eu fazia, né, os artesanatos, vendia aquilo ali também, porque era um enredo. Era o contexto, né? E como era aquilo que eu sabia fazer desde pequena e eu ouvia as pessoas conversando, foi isso que eu me dediquei. Passou um tempo, eu fui para a faculdade de Direito e, claro que, né, abastada financeiramente que não era, eu vendia coisas para poder comprar os livros da faculdade. Legal. Então, nessa época eu já estava um pouco mais qualificada. Eu vendia da minha madrasta, assim, semijoias dela. Então, eu pegava... Ela era revendedora de semijoias. Ah, bom, achei que você não, ia na imagina, gaveta. não! Vendia dela. Eu vendia literalmente. dela. Eu vendia Ela comprava semijoias pra ela e eu dela. vendia. Roubava, mentira. Ela sabia disso? Ela era revendedora e aí ela me terceirizava e me dava uma comissão de vendas, né? Legal. E aí, pela oportunidade, eu estagiava na Defensoria Pública, tinha bons contatos na época e falei, essas pessoas compram Tá isso, indo. né? Comecei a ganhar dinheiro com isso. Logo depois de um tempo, eu me formei, atuei na área jurídica e eu falava assim, pronto, tô bem, né? Tô na área jurídica e tal. Tudo que minha mãe sonhou. Tudo que minha mãe sonhou. Eu falei assim, agora é conseguir a magistratura. Mas no final, o direito não era o que eu gostava de fazer. E aí eu fiquei, gente, o que eu fiz da minha vida, né? Foram 5 anos para me formar, com muita dificuldade financeira. Na época eu tinha conseguido bolsa da faculdade, 100%, mas ao mesmo tempo eu não tinha condições de me sustentar. Enfim, dentro daquele caos ali, eu falei assim, o que eu vou fazer? Me formei. Uma amiga falou assim, Leide, vamos estudar? Ela falava, você é muito estudiosa, então se eu for montar um escritório de advocacia, eu quero montar com você. Legal. Só que você não tem dinheiro para montar escritório, tá quebrada. Então vamos fazer o seguinte... A gente estuda junto para a OAB, monta um escritório de advocacia, e enquanto isso, tu precisa sobreviver, você vem para minha loja para ser o quê?
Vendedora. Nessa época, ela me chamou para ser vendedora de móveis planejados. E aí, eu quero que você pense assim. A menina que morava no 15 de maio, em Várzea Grande, num bairro que na frente dele é um esgoto enorme a céu aberto, que andava 2 quilômetros para vender, que na minha casa o móvel, na época, era aquelas prateleiras de madeira, e depois era aquele de latão, de alumínio. Tinha que vender móveis planejados para quem tinha casa de luxo. E era um móvel de uma marca, né, de luxo mesmo, não era móvel simples. Eu falava, meu Deus do céu, eu não tenho a menor ideia do que é um lavabo. Eu não tenho a menor ideia do que é um closet, dessas coisas. E aí eu comecei a estudar sobre o nicho para aprimorar, né, o repertório, o vocabulário, todas essas coisas. Isso, linguajar, postura, né? Tudo. Eu falei assim, gente, pobre é uma coisa, né? Não ter conhecimento é uma coisa, mas aí você vai buscar. O problema não é não saber, o problema é não ter interesse em aprimorar. Boa. E eu falava, vai dar certo. Fiquei estudando muito sobre isso, pegava aquelas revistas de casa, de decoração, sabe? Falava, vou vender móveis planejados. Na época, eu pegava uma bizinha da empresa, eu ia de obra em obra. Porque aí eu descobri a estratégia de venda. Não é você esperar a casa pronta. Porque quando você espera a casa pronta, a pessoa já tá com os móveis já fechados. E aí eu ia, pegava com o contato do pedreiro, sabe? Do mestre de obra. Sim. E aí eu conversava, fazia amizade com ele, falava assim, quem que é o dono dessa casa aqui? Você tá fazendo um excelente trabalho, tô gostando de ver isso aqui. Ó, passei aqui semana passada, menino, não tava desse tamanho não, agora olha aqui o tanto que você evoluiu. E de fato eu sabia me relacionar com aquelas pessoas, eu conseguia bons contatos e a partir disso eu comecei a fazer venda de móveis planejados. Foi-se um bom período nisso, né? E eu consegui realmente uma boa renda. Eu falei, cara, eu dou conta de vender de fato qualquer coisa, né? Com o menor conhecimento que eu tenho, eu vou estudar e eu vou aprimorar. Foi então que vendas, ela foi internalizando de uma forma diferente. Porque antes, venda era profissão, na minha cabeça, na minha crença, de desqualificado. Pejorativo, E depois uma coisa... que eu fui ver que não era assim. De maneira Vendedor era alguém que sanava um problema de alguém. E eu falava, cara... Bom vendedor. O bom vendedor. Porque o outro não é um vendedor, é o empurrador. Empurrador. Ele Né? cria o problema, na verdade. E aí começa a te empurrar coisa que você fala, não estava alinhado com a minha necessidade. Você pega ranço de vendedor. Exato. Assim, né? E aí eu falei, então dá pra ser diferente? Dá pra viver num contexto de vendas sem ser aquela pessoa chata, inoportuna, sem ser um empurrador? Dá. Então eu vou fazer alguma coisa a partir disso. Dominei vendas, depois disso eu falei... Acho que não dá para fazer uma carreira, né? Não tinha noção ainda de carreira nisso. Tinha recém ingressado no mercado de trabalho. Meu marido ficou desempregado na cidade. A gente estava morando em Lucas do Rio Verde na época. Voltamos para Cuiabá e falei, agora em Cuiabá, o que eu sei fazer? Tenho um diploma de direito para botar debaixo do braço. Tenho uma carreira de vendas que eu não sei o que fazer com ela. Experiência em imóveis planejados. Experiência em imóveis planejados, Experiência bijuteria. em caminhar 2 quilômetros. 2 quilômetros. Pegar a bijuteria dos outros e vender.